Notícias de última hora. Notícia número 1. Previsão explosiva de Trump em guerra civil nos Estados Unidos? O recente aumento nos crimes de ódio e na violência política nos Estados Unidos é profundamente preocupante e demanda atenção imediata. O chocante incidente em Jacksonville, onde um atirador motivado por racismo mirou e matou inocentes compradores negros, destaca o ódio rampante que ainda existe em nossa sociedade. Tais atos de violência resultam não apenas em perdas trágicas de vidas, mas também aprofundam as divisões e animosidades entre diferentes comunidades. Estatísticas divulgadas pelo FBI no início deste ano revelam um preocupante aumento de 11% nos crimes de ódio relatados em todo o país, com grupos vulneráveis como asiático-americanos, ilhéus do Pacífico, SIG e indivíduos LGBTQ enfrentando os maiores aumentos nos ataques. Esses números devem funcionar como um alerta e exigir ação tanto das agências de aplicação da lei quanto da sociedade como um todo. Além disso, a violência política também está em ascensão, como evidenciado no caso de um homem de Utah que ameaçou assassinar o presidente Joe Biden. Essa tendência perigosa representa uma ameaça significativa à estabilidade e ao funcionamento do sistema democrático. Quando as discordâncias políticas se transformam em violência, isso não apenas mina os princípios da democracia, mas também coloca em risco a vida de figuras públicas e cidadãos comuns. O preocupante é que até mesmo o ex-presidente Donald Trump, em uma entrevista recente, reconheceu o potencial de uma guerra civil nos Estados Unidos. Embora alguns apoiadores de Trump vejam os eventos de 6 de janeiro como um ato heróico, é crucial reconhecer as perigosas consequências de tal sentimento. A existência de um ódio arraigado e a possibilidade de um conflito aberto deveriam ser alarmantes para qualquer pessoa que valorize a paz e a estabilidade. Além disso, a retórica e as ameaças crescentes direcionadas aos promotores e juízes envolvidos na responsabilização de Trump pelos eventos no Capitólio demonstram a gravidade da situação. A promotora do condado de Fulton, Fani Willis, acertadamente instou seus colegas a permanecerem vigilantes diante do aumento da violência política. A segurança daqueles que trabalham para promover a justiça nunca deve ser comprometida. O presidente Biden agora enfrenta o desafio de lidar com as preocupações de uma nação dividida. Embora ele tenha se abstido de comentar sobre as questões legais de seu antecessor, ele deve enfrentar as crescentes tensões e trabalhar para fomentar a união e o entendimento entre os americanos. A divisão exibida por alguns políticos, incluindo a alarmante afirmação de Sarah Palin de que a guerra civil é inevitável se Trump continuar enfrentando acusações, apenas agrava a situação. Em vez disso, os líderes devem se concentrar em incentivar o diálogo pacífico e encontrar pontos em comum para o bem do país. Em conclusão, a América se encontra em uma encruzilhada, com ódio, divisão e violência política em ascensão. O recente crime de ódio em Jacksonville e o aumento de incidentes relatados em todo o país exigem ação imediata para enfrentar essas questões arraigadas. Como espectadores dessa análise, pergunto a vocês como vocês percebem o atual estado de coisas nos Estados Unidos. Vocês acham que existem soluções viáveis para superar a divisão e reduzir a violência em nossa sociedade? Compartilhem suas opiniões na seção de comentários abaixo. Notícia número 2. Alerta de escândalo de espionagem. Rússia acusa antigo funcionário do consulado dos Estados Unidos. As recentes acusações contra Robert Shonov, um antigo funcionário do consulado dos Estados Unidos no Extremo Oriente Russo, destacam as tensões contínuas entre Rússia e Estados Unidos. As acusações feitas pelo Serviço de Segurança FSB da Rússia sugerem que Shonov estava espionando para Washington e fornecendo informações sobre várias questões, incluindo a guerra na Ucrânia e a campanha de recrutamento da Rússia. Tais acusações não são incomuns no mundo da espionagem e das relações internacionais. Governos frequentemente se envolvem em atividades de inteligência para reunir informações sobre outros países, e não é surpreendente que tanto Rússia quanto Estados Unidos tenham se envolvido em tais atividades. O fato de Shonov, um cidadão russo, estar trabalhando para o consulado dos Estados Unidos acrescenta uma camada adicional de complexidade à situação. Do ponto de vista da Rússia, as ações de Shonov são vistas como uma violação da segurança nacional e uma tentativa dos Estados Unidos de interferir em assuntos internos, especialmente antes das eleições presidenciais de 2024.
O plano do FSB de interrogar funcionários da Embaixada dos Estados Unidos que tiveram contato com Chonov sugere que a Rússia está determinada a descobrir qualquer colaboração potencial entre Chonov e outros funcionários dos Estados Unidos. Por outro lado, a Embaixada dos Estados Unidos negou veementemente as acusações, afirmando que o papel de Chonov se limitava a compilar resumos de mídia a partir de fontes russas publicamente disponíveis. A afirmação da embaixada de que as alegações são infundadas levanta questões sobre as evidências fornecidas pelo FSB e as motivações por trás das acusações. Nesse complexo emaranhado de acusações e contra-acusações, é difícil determinar a verdade sem acesso a todos os fatos. Também é imperativo considerar o contexto mais amplo das relações entre Estados Unidos e Rússia, que estão tensas há anos. Ambos os países têm uma longa história de espionagem um contra o outro, muitas vezes resultando em tensões diplomáticas e sanções. É importante ressaltar que esse incidente não é isolado e deve ser visto dentro do âmbito mais amplo da competição geopolítica. A relação entre Rússia e Estados Unidos tem sido marcada por inúmeras instâncias de espionagem, ataques cibernéticos e operações secretas. Cada lado tenta reunir o máximo de informações possível para obter uma vantagem competitiva e avançar seus próprios interesses. Este caso também oferece a oportunidade de refletir sobre o papel das agências de inteligência e a linha tênue que elas percorrem entre a proteção da segurança nacional e a violação das liberdades individuais. Denunciantes como Edward Snowden trouxeram à tona a extensão das atividades de vigilância realizadas pelos governos em todo o mundo, levantando preocupações sobre privacidade e liberdades civis. Em conclusão, as acusações contra Robert Chonov evidenciam as tensões contínuas entre Rússia e Estados Unidos. Ambos os países têm um histórico de envolvimento em atividades de inteligência um contra o outro, e esse incidente recente é apenas mais um capítulo dessa relação complexa. É imperativo que avaliemos criticamente as evidências apresentadas por ambos os lados e consideremos o contexto geopolítico mais amplo antes de tirar quaisquer conclusões. Convidamos os leitores a compartilhar seus pensamentos sobre este assunto e fornecer suas opiniões na seção de comentários abaixo. Notícia número 3. Reportagem incrível: como a Rússia está manipulando a mídia ocidental. Recentes informações desclassificadas de inteligência dos Estados Unidos revelam um esforço organizado da inteligência russa para propagar propaganda pró-Kremlin através de relacionamentos privados entre agentes russos e indivíduos desprevenidos dos Estados Unidos e do Ocidente. O Serviço Federal de Segurança, FSB, e da Rússia supostamente se envolve em operações de influência, visando moldar a opinião pública e as políticas no Ocidente. Ao estabelecer relacionamentos aparentemente orgânicos, o FSB oculta seu envolvimento, levando, em última instância, à disseminação de narrativas alinhadas aos objetivos do Kremlin. Este artigo aborda os detalhes dessas operações, lançando luz sobre sua eficácia, a participação inconsciente de indivíduos ocidentais e as implicações para o panorama midiático. As descobertas da comunidade de inteligência dos Estados Unidos expõem os esforços secretos da inteligência russa em infiltrar a mídia ocidental, com ocasionais sucessos. Em um caso, afirmações falsas feitas por Mashin Grigoriev, chefe de uma ONG russa, encontraram espaço em um relatório televisivo americano, resultando na disseminação de desinformação que serviu aos interesses do Kremlin. No entanto, é crucial observar que aqueles que inadvertidamente amplificam essas narrativas muitas vezes estão inconscientes de seu papel na propagação da propaganda russa. Embora alguns possam questionar a suscetibilidade de certos indivíduos à influência russa, é importante considerar a natureza intencional das operações do FSB. Ao manipular relacionamentos pessoais e aproveitar a confiança, os agentes russos conseguem empurrar suavemente sua agenda. Isso destaca a necessidade de maior conscientização e escrutínio ao interagir com atores estrangeiros que procuram moldar a opinião pública. Além disso, o envolvimento de civis russos atuando como cooptados mostra a extensão da campanha de influência do FSB. Figuras como Andrei Stepanenko, que fundou um projeto de mídia com apoio do FSB, e Natalia Burlinova, que coordenou esforços financiados pelo FSB com o objetivo de influenciar visões ocidentais, indicam a escala e sofisticação dessas operações. Ao utilizar esses indivíduos, a Rússia cria a ilusão de vozes independentes enquanto avança diretamente seus próprios interesses.
A comunidade de inteligência se abstém de oferecer evidências específicas de financiamento do FSB, enfatizando a natureza pública das figuras por trás dessas operações de influência. Uma vez estabelecida a associação com o FSB, torna-se mais fácil identificar as narrativas que eles promovem por meio de materiais de código aberto. É importante ressaltar que o oficial não revela se essas táticas foram empregadas para influenciar as eleições nos Estados Unidos, deixando espaço para investigações adicionais. Comparativamente, essas campanhas de influência se assemelham às táticas empregadas pelo FSB dentro da própria Rússia. Protestos organizados por ordens do FSB, promovendo narrativas favoráveis às posições do governo russo no conflito na Ucrânia, destacam o escopo mais amplo das operações de informação da Rússia. O objetivo desses protestos é vender uma narrativa específica para o povo russo, demonstrando a habilidade do FSB em moldar a opinião doméstica. A revelação das atividades de lavagem de propaganda da Rússia exige uma abordagem mais crítica em relação à influência estrangeira e desinformação. É fundamental que veículos de mídia, centros de estudos e indivíduos estejam vigilantes ao lidar com informações que possam originar-se de campanhas coordenadas de influência. Através de lançamentos seletivos de informações durante a recente invasão russa à Ucrânia, a administração Biden controlou efetivamente a narrativa, expondo as ações da Rússia e negando ao presidente Putin a vantagem da negação plausível, um passo crucial para combater a propaganda. Ao fomentar o ceticismo e a resiliência contra as operações de influência russas, podemos capacitar as sociedades democráticas a resistir às tentativas de manipulação da opinião pública. Isso inclui melhorar os esforços de diplomacia pública para combater efetivamente a desinformação estrangeira com informações factuais e discurso transparente. No entanto, essas medidas exigirão uma colaboração contínua entre agências de inteligência, organizações de mídia e sociedade civil para proteger a integridade de nossos sistemas democráticos. O que você pensa sobre essa questão? Você notou alguma narrativa suspeita sendo propagada pela mídia? Encorajamos você a compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo.